Olá, amantes do conhecimento. Preparem-se porque hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema que, olha, vai dar um nó na sua cabeça. É mesmo? Unidade divina. A Hum. gente vai abrir o Suma Teológica de Tomás de Aquino, É. especificamente questão 11, onde ele se debate com a essência da unidade e como ela se aplica, veja só, a Deus. Adeus. Interessante é que Aquino usa essa abordagem superestruturada, quase como um debate, sabe, em um tribunal. É. Ele apresenta as questões, tipo, argumentos jurídicos, coloca os argumentos a favor Ah. e contra um conceito antes de finalmente revelar suas próprias conclusões. Então vamos desvendar isso. Hum, Primeiro, a unidade realmente acrescenta algo ao ser. hum. A princípio, você pode pensar, mas é óbvio. É. Só que aqui não explora alguns contra-argumentos, Hum. como a ideia de que a unidade é apenas uma categoria Ah, que nós impomos às coisas. exato. E é que a coisa fica interessante. Pense bem. A frase ser é ser parece meio redundante, né? Sei. É uma tautologia. Mas ser é um. Isso abre um leque completamente diferente de pensamento. Total. A unidade divide o ser. Ela, de alguma forma, torna algo mais do que simplesmente existir. Nossa, Eu- já tô viajando aqui. Pois é. É. Qual que é a opinião de Aquino? Uhum. Ele acha que a unidade é tipo um ingrediente extra que a gente coloca no ser. Não exatamente. Ele argumenta que a unidade significa indivisibilidade e Ah. não uma adição separada. É sobre a unidade fundamental de uma coisa, a sua essência, e não uma qualidade externa. Certo, estou começando a entender. Uhum. Então não é como colocar granulado em um cupcake. É Ah. mais como o próprio cupcake sendo uma coisa completa, indivisível. Perfeito. E é aqui que a Aquino traz um pouco de contexto histórico, contrastando a unidade numérica de pensadores como Pitágoras e Platão com a ideia de Avicena, de que a unidade é uma qualidade. É, volta um pouquinho. Unidade numérica versus unidade como qualidade. É. Você pode explicar isso melhor? Claro. Pense assim. A unidade numérica é como contar. Uma maçã, duas maçãs. É sobre entidades distintas, separadas. A Avicena, por outro lado, via a unidade mais como um atributo. Tipo dizer que algo é branco ou redondo. Ah, entendi a diferença. Legal. Então, para Quino, não se trata de contar a unidade, mas de entender a totalidade inerente ao ser de algo. Isso. Isso nos leva de volta a você, ouvinte. O que realmente significa para algo ser em vez de simplesmente existir. Bom. É algo para te pensar, hein? É. Isso nos leva perfeitamente ao nosso próximo ponto de discussão. É. A unidade e a multiplicidade são opostos inerentes. Porque, superficialmente, parece que toda multidão também, em certa forma, né? Tipo, uma dúzia de ovos ainda é uma dúzia. Verdade. Faz sentido. Nossa, isso é de explodir a cabeça. Como que Aquino navega por essa aparente contradição? Porque, né, os opostos devem me desculpar. Ele faz isso com uma manobra filosófica impressionante. Daquilo distingue entre a unidade numérica, sobre a qual a gente acabou de falar, tipo, contar coisas individualmente, e a unidade metafísica. Que se refere à essência indivisível de uma coisa. Então, a gente está falando de níveis diferentes de unidade. Tipo, um monte de areia é numericamente múltiplo, mas metafisicamente ainda é uma substância só. Exatamente. E para ilustrar esse ponto, Aquino usa a analogia da privação. Tá. Ele argumenta que a unidade é, de certa forma, como a ausência de divisão, assim como o bem é a ausência do mal. Uau! É. Essa é uma maneira muito útil de visualizar a ideia. Então não é que a unidade e a multiplicidade estejam brigando, é mais que a multiplicidade existe dentro da estrutura da unidade. Interessante, né? Beleza, estou entendendo. Mas vamos trazer isso de volta ao nosso ouvinte por um momento. Você consegue pensar em outros exemplos em que conceitos aparentemente opostos coexistem? Pensa um pouco sobre isso. É isso aí. É fascinante como Aquino usa lógica para desvendar essas ideias complexas. É verdade. Mas falando em complexidade, chegamos a uma questão ainda maior. Qual? Deus é um. Essa é a pergunta que coloca tudo em jogo, né? Porque até as escrituras parecem meio, digamos, divididas nesse ponto. De um lado, a gente tem versículos que sugerem a existência de vários deuses. E, de repente, bam, a gente se depara com o famoso Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Parece até um suspense teológico, né? Mas aí entra Aquino, o mestre da lógica, para esclarecer as coisas. Ele argumenta que a unidade de Deus se baseia em três fatores principais: a sua simplicidade, a sua perfeição infinita e o seu papel como unificador supremo do mundo. Exatamente. E essa busca por um princípio único e infinito é algo que a gente vê em vários filósofos, muito antes de Aquino, né? Parece que a ideia de um Deus único tem um apelo universal.
algo que transcende culturas e épocas. É como se a gente, sei lá, intuitivamente buscasse essa unidade, essa fonte única de tudo. É. Algo para se refletir, com certeza. É. Mas voltando para Aquino, vamos analisar esses 3 pilares que ele usa para defender a unidade de Deus. Ah. Primeiro, a simplicidade. Hum. Como isso se conecta com a unidade? Aquino, a simplicidade de Deus significa que ele não é composto de partes. Ele não é um ser complexo, ele é a sua essência. Aham. E como não pode haver múltiplas instâncias da mesma essência, completamente simples e idênticas, só pode haver um Deus. Faz sentido, é como tentar ter 2 flocos de neve idênticos. Né? Simplesmente não funciona. É. Eles podem parecer semelhantes, mas em um nível microscópico cada um é único. Perfeito. Agora vamos para a perfeição infinita. Tá. Camileta sustenta a ideia de um único Deus. Bom, imagino que se houvesse vários deuses, eles teriam que ser diferentes de alguma forma, né? Ah. E isso não significaria que nem todos poderiam ser infinitamente perfeitos. Exatamente. Aquino argumenta que se houvesse vários deuses, eles teriam que diferir em algum aspecto. O que significa que um deles não teria algo que o outro possui. Essa falta, seja ela uma qualidade, uma limitação, significaria que nem todos são infinitamente perfeitos. Só um ser pode ter esse título. Tipo um jogo cósmico de quem é o melhor, e no final só pode haver um campeão supremo. É uma ótima analogia. E por último, mas não menos importante, temos o papel de Deus como unificador do mundo. O que você acha disso? Bem, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vê que tudo no universo está interligado de alguma forma, né? Os planetas orbitam estrelas, os ecossistemas prosperam na interdependência, até as sociedades humanas dependem de teias complexas de relacionamentos. Verdade. Faz sentido que possa haver uma única força unificadora por trás de tudo isso. Você está no caminho certo. Uhum. Aquino argumenta que a diversidade e a interconexão de todos os seres apontam para uma única fonte de ordem e unidade. Vários deuses, cada um com suas próprias agendas e domínios, criariam uma realidade muito mais confusa e menos harmoniosa. Seria como uma grande orquestra sinfônica. É. Se você tivesse vários maestros, todos competindo pelo controle, provavelmente acabaria tendo um caos em vez de uma bela música. Exatamente. O conceito de um único maestro divino, por assim dizer, traz um senso de ordem e propósito à aparente aleatoriedade da existência. Mas quando a gente acha que já entendeu essa coisa da unidade, Aquino nos lança outra bola curva. Deus é supremamente um. Peraí, agora existem níveis de unidade. Tipo, Deus é mais um do que qualquer outra coisa. A unidade é simplesmente unidade. Eu sei, né? Parece contraditório, mas lembra como Aquino definiu a unidade como a ausência de divisão. Sim. Bem, se a unidade é a ausência de algo, como pode haver graus de ausência? Ou tá ausente ou tá presente. Minha cabeça tá girando de novo. E como Aquino explica essa aparente contradição? Ele argumenta que o ser supremo de Deus, junto com a sua indivisibilidade suprema, o tornam supremamente um. Então, como se, quanto mais algo é, mais um ele é. Você está chegando lá. Aquino argumenta que, como Deus é a própria existência, ser puro, sem quaisquer limitações ou composição, ele incorpora a unidade em sua forma mais pura e absoluta. É a unidade elevada à máxima potência, digamos assim. Certo. Acho que eu estou começando a entender a magnitude do que Aquino está dizendo. Mas espere um segundo. Se a unidade suprema de Deus está ligada ao seu ser supremo, isso significa que outras coisas, tipo, digamos, um elemento simples como hidrogênio, não podem ser supremamente um, mesmo que tenham uma essência simples. Essa é uma pergunta brilhante e destaca a sutileza do pensamento de Aquino. Ele diria que mesmo substâncias com essências simples podem não ser supremamente um, porque ainda participam da complexidade da própria existência. Elas existem dentro de um universo de multiplicidade, de mudança e interação. Sim. Deus, por outro lado, transcende tudo isso. Então, mesmo que um átomo de hidrogênio seja indivisível em sua essência, ele ainda faz parte de uma realidade maior e mais complexa. Deus, sendo a fonte dessa realidade, está em um nível completamente diferente de unidade. Nossa, estou começando a entender porque Aquino é considerado um peso pesado da filosofia. Ele certamente nos dá muito o que pensar. E isso nos leva de volta a você, caro ouvinte. Se Deus é supremamente um, que implicações isso tem para sua compreensão do universo? É uma pergunta que vale a pena ponderar. Depois dessa viagem pela mente de Aquino, acho que minha ficha finalmente caiu.
A unidade divina não é só sobre números, é sobre essência, existência e a própria natureza de Deus. E o mais impressionante é como ele consegue conectar filosofia, teologia e até um pouco de cosmologia para chegar nessas conclusões, né? Profundas, com certeza. Para finalizar, vamos recapitular os pontos principais para os nossos ouvintes. Quais são as conclusões mais importantes da nossa exploração da unidade divina? Bom, em primeiro lugar, Aquino argumenta que a unidade não é algo que se adiciona ao ser, mas a indivisibilidade inerente à essência de cada coisa. Ele diferencia a unidade numérica, que trata da contagem de coisas distintas, da unidade metafísica, que aponta para uma unidade mais profunda, mais fundamental. Ou seja, não se trata apenas de quantos de algo existem, mas do que faz esse algo ser um todo unificado. Exatamente. Quando a gente aplica isso a Deus, Aquino argumenta que a sua simplicidade, a sua perfeição infinita e o seu papel como unificador do mundo apontam para a sua unidade absoluta. Ele não é um Deus entre muitos, mas o único Deus verdadeiro, a fonte de todo ser e de toda unidade. É uma afirmação poderosa. Mas Aquino vai além, não é? Ele argumenta que Deus não é apenas um, mas supremamente um. Isso mesmo, porque Deus é o próprio ser puro e absoluto. A sua unidade transcende qualquer outro tipo de unidade que a gente possa conceber. É a unidade em sua forma mais perfeita, mais completa. A unidade divina não é apenas um conceito teológico abstrato, mas tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Com certeza. Isso me leva a uma reflexão final que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Aquino argumenta que todas as coisas são ordenadas em direção a Deus, seu fim último, seu propósito. Se Deus é supremamente a fonte, a personificação de toda a unidade, será que isso sugere que existe uma unidade oculta por trás da aparente diversidade e da multiplicidade do mundo ao nosso redor? Haveria uma unidade mais profunda, mais fundamental, conectando tudo o que existe? Essa é uma pergunta que pode nos levar a reflexões por toda a vida. E é apenas uma amostra das muitas questões profundas que Aquino levanta na sua Suma. Eu encorajo todos vocês a explorarem esse tema e verem aonde ele leva o seu próprio pensamento. Até a próxima, continuem buscando, continuem questionando e continuem mergulhando nos mistérios do universo.